Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis. O nosso assunto de hoje é analisando Total Comp. E nós estamos aqui no nosso espaço, na Unimax. Lembrando que Unimax, o seu futuro na prática. E caso você queira conhecer o portfólio de cursos da Unimax, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então fiquem à vontade para desfrutar aí. Olá pessoal, estamos de volta com o Consulta Aqui e novamente Felipe Cruz na área para nos ajudar com aquelas perguntinhas de sempre. Fê, vamos lá? Vamos lá. É o seguinte então, Fê, como que a gente pode ajudar as empresas a demonstrar para o colaborador, que eu sei que as empresas têm uma dificuldade de demonstrar para o colaborador tudo o que ele ganha fora o salário, né? Então, as estratégias além do salário, como que a gente aqui na Carreira Miller pode ajudar com isso? Tá, Felipe, vamos lá. Isso aí é um baita desafio que o mercado enfrenta, porque é muito difícil eu conseguir transmitir o valor do pacote de remuneração que eu ofereço ao colaborador sem ser através do salário. Quando eu te pergunto quanto você ganha, você vai responder, eu ganho R$5.000, mais o plano médico, mais a alimentação, mais o PLR de um salário. Você responde quanto você ganha. Jamais. É o salário e eu vou falar além, ainda mais. Eu nem lembro dessas questões que você mencionou. Quando a gente fala ganha, é salário e ponto, né? Agora imagina, a empresa está tendo um baita custo com um benefício, o colaborador nem lembra que ele tem. Desculpa, pessoal, vou lembrar. E esse é um desafio das empresas como um todo, porque benefícios são caros, o investimento no PLR é significativo, no bônus. E se o colaborador só se preocupa com o salário, qual que é a lógica de eu estar oferecendo esse pacote de remuneração? Agora, o ponto é, do ponto de vista das organizações, eu pagar através de Total Comp, do Total Compensation, é muito vantajoso e é a tendência. Agora o desafio é agregar valor para o colaborador com esse pacote. E é aí que entra a consulta salarial com seus módulos específicos para cada um dos sistemas. Eu até ia te perguntar isso, Quais são as vantagens e se tiver desvantagens, de se pagar de uma outra forma sem ser o salário, Tá. Vamos lá, vem aqui na minha tela comigo e eu consigo mostrar qual que é a composição de remuneração do mercado. Vamos olhar, por exemplo, para o mix de remuneração de mercado de um diretor. Um diretor padrão de mercado, em média, no nível, ele ganha 82% da sua remuneração total como uma remuneração fixa, 15% como uma remuneração variável, um bônus ou um PLR, e 3% benefício. Qual que é a vantagem de não ser 100% salário? Começando pelo ICP. Pagando através do PLR e do bônus, eu consigo definir targets, metas específicas para ele ir buscar aquele valor. Então, quando eu defino um programa de variável, eu faço com que ele tenha um objetivo claro e ele somente seja remunerado se ele atingir certo objetivo. Eu não crio aquela cultura de comodismo, onde ele ganha a remuneração independentemente do que aconteça. Ele tem que buscar aquele valor, buscar aquele target, aquele referencial. Eu consigo criar um indicador macro do meu negócio e desdobrar isso em metas para cada um dos colaboradores. Então faz muito sentido que eu consigo linkar e colocar todos eles no mesmo barco. Além do que, se eu pagar através do PLR, eu não tenho a mesma tributação que eu teria na remuneração fixa. Essa é a vantagem do ICP. E aí quando eu falo do benefício, o benefício eu também não tenho a tributação. Então faz muito sentido eu pagar através do benefício. Quando a gente falou no começo do episódio que, quando eu pergunto para você quanto você ganha, a chance mínima que você tem de responder com um benefício é com vale alimentação. Hoje em dia muita gente responde, eu ganho R$1.000 de fixo mais R$1.000 de vale alimentação. Hoje em dia já está começando a ser um diferencial, por quê? Porque o mercado está conseguindo conscientizar os colaboradores da importância desse benefício. E aí eu pago R$1.000 em benefício e R$1.000 em alimentação, que eu não tenho a tributação que eu tenho na remuneração fixa. Então, uma das vantagens é o custo. O custo é mais barato eu pagar através do PLR, através do bônus, através do benefício. E a outra vantagem é que eu consigo linkar indicadores e direcionar um comportamento que eu espero que ele tenha. Que ele não crie o comodismo de contar com aquela remuneração fixa mensal todo mês. Ou seja, é vantajoso com relação à tributação, Então é bom para a empresa e é bom para o funcionário também, porque ele vai ter ali
um mix de remuneração, falar assim, né? Diversas maneiras ali de ganhar, que são bacanas para ele também, né? Para ele e para a família dele, né? Se pensar ali em plano de saúde e tudo mais. Né? Até porque, assim, cada módulo de remuneração, ele deveria servir para um objetivo específico. Por exemplo, a remuneração fixa, ela deveria servir para a sobrevivência do colaborador. Então, ele tem que ter aquele valor que vai basicamente garantir o padrão de vida que ele tem, qualquer que seja, ao longo do mês. Vai garantir a base. O PLR e o bônus, ele deveria existir conceitualmente para propiciar um investimento. Ele dar uma entrada numa casa, comprar um automóvel, trocar de guarda-roupa, ele fazer algum investimento específico. Por sinal, você está precisando trocar de guarda-roupa. Que essa camiseta é muito linda. Não abandono ela. Mas propicia um investimento específico pro colaborador. É aquela remuneração que marca. Por quê? Eu recebi aquele PLR e troquei de carro. Eu recebi aquele PLR e dei entrada na minha casa. E fica, a remuneração por experiência, ela fica e o colaborador nunca esquece. Então faz muito sentido. Agora, o benefício, ele deveria servir para a retenção do colaborador. Dificilmente você vai conseguir trazer alguém de mercado porque você oferece um plano médico melhor para ele, ou porque você oferece uma previdência privada. Nossa, a previdência privada do meu concorrente é melhor, eu vou para lá. É um benefício que dificilmente ele puxa um colaborador de uma empresa para outra, porém ele retém. A previdência privada, por exemplo, tem uma contribuição mensal, onde o colaborador recebe um aporte da empresa continuamente. E para ele abrir mão desse valor para ir para um concorrente, para trocar de emprego, é muito difícil que faça sentido para ele abrir mão daquela remuneração. Outro ponto é o plano médico para dependentes. Então ele consegue ter um plano médico que garanta o médico da família, que garanta uma estabilidade na questão de saúde, que é muito importante, né? Um seguro de vida que ninguém quer utilizar, mas que é muito válido e é muito necessário. Então, todo o pacote de benefício ele serve muito bem para a retenção do talento. Então, a empresa oferece um pacote que o colaborador dificilmente ele teria condição de ter como pessoa física. Tenta contratar um plano médico com pessoa física no mercado hoje, é muito caro. Muito caro. E aí o ponto é, você trabalhando na empresa não dá valor para aquele benefício que é oferecido para você porque você acha que é comum, que todo mundo tem. Esse é um erro muito rotineiro dos colaboradores. Achar que tudo que ele recebe como benefício, todo mundo oferece. Todo mundo faz igual. E a gente traz a pesquisa justamente para ajudar as empresas a desconstruir esse viés do funcionário, para ele poder ver que as práticas que a empresa adota são diferenciais, não é todo mundo que faz. Então, é muito importante conscientizar o colaborador cada vez mais como se fosse um extrato de tudo que ele recebe, onde ele consiga ver na prática tudo que impacta de fato na remuneração dele, seja através da remuneração fixa mensal, seja através de um bônus anual ou de um benefício que é pago para ele mensalmente também. Legal. E eu consigo ver de forma isolada o valor do PLR, de um benefício? Como que funciona isso, Fê? Consegue sim. Nesse módulo específico de composição da remuneração, a gente traz um mix. Por exemplo, qual que é o percentual de remuneração fixa, de variável de ICP e de benefícios. Então, a gente traz uma régua de mercado e a empresa se adequa com relação a ela. Mas, por exemplo, vamos supor que eu seja uma empresa que eu queira optar por uma remuneração impactante de forma variável, ou seja, eu quero que o meu PLR e o meu bônus tenham um percentual significativo do total comp do colaborador. Aí eu tenho que me comparar acima do que o mercado faz. Para isso, eu tenho um módulo específico de PLR e bônus, onde eu tenho as práticas de mercado por nível, inclusive podendo me comparar com outros mercados. Por exemplo, eu vou me comparar aqui com o mercado norte. Eu tenho a prática específica desse mercado, tanto no target quanto no pago. Por que a gente traz as duas frentes? Porque o target é o quanto que a empresa pretendia chegar se as metas fossem atingidas. E o pago é o quanto que de fato a empresa ofertou ao colaborador no final do programa. Se eu sou uma empresa que eu quero ter uma estratégia, um mix de remuneração mais focado no variável, eu tenho que obrigatoriamente ter um mix de remuneração mais agressivo que o mercado. Então, se o mercado, por exemplo, trabalha aqui com cerca de 4 salários para a diretoria, eu teria que trabalhar, por exemplo, com 5 salários para o diretor. Aqui eu tenho o referencial específico de cada um dos módulos. Se eu sei a prática de mercado isolada do PLR e do bônus, eu consigo me posicionar acima dessa prática e, consequentemente, ter um mix de remuneração mais atrativo à minha estratégia. Lembrando aqui que remuneração direciona comportamento.
Então, quanto mais agressivo eu for no variável, mais eu tenho a tendência de estimular um certo comportamento no colaborador e na cultura da organização. E o mesmo vale para benefícios. Se eu sou uma empresa que eu quero focar em ter benefícios mais agressivos que o mercado, eu também tenho que ter um plano diferencial no meu pacote oferecido. Tá? Inclusive aqui nos benefícios a gente traz também um resumo, onde a gente traz as práticas gerais de mercado detalhadas como se fosse um extrato. Então aqui eu recolho todos os benefícios, mas eu quero saber de uma forma consolidada qual que é a prática de mercado no plano médico. Eu venho aqui em plano de saúde e eu detalho quais são as práticas específicas desse mercado específico. Então, se oferece plano médico, qual que é a abrangência do plano, qual que é a acomodação, qual que é o reembolso, qual a participação, se tem desconto para titular, para dependentes e assim para todos os níveis. É importante eu validar de forma isolada, por quê? Porque aqui, dependendo da estratégia que eu for seguir, eu tenho que ter um pacote de remuneração mais agressivo ou não. Se eu quiser seguir pelo caminho contrário do mercado e simplesmente trabalhar com uma remuneração fixa mais agressiva e não ter benefício, ter um benefício somente obrigatórios, não ter PLR, eu até posso. Mas não é que você até pode ser competitivo com relação a essa estratégia. O problema é que você está possivelmente tendo um custo maior do que poderia ter. E esse que é um ponto muito importante. Eu tenho que pagar e utilizar os meus recursos de forma inteligente. Os recursos da empresa são finitos. Eu tenho que distribuir eles da forma com que eu consiga agregar mais valor possível ao meu colaborador. Não necessariamente a melhor estratégia de remuneração é a que paga mais, mas sim é a que agrega mais valor ao tipo de público que eu tenho. Ótimo, Fê. Muito bem explicado, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Como sempre, né? Ficou alguma dúvida, alguma sugestão, manda aqui embaixo nos comentários num próximo episódio. A gente acaba gravando para vocês aí. Curte o vídeo, compartilha ele e vamos continuar nos assistindo aí toda semana. Até a próxima. Tchau, tchau.